Olá, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para aprender um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade. Gostaria por primeiro de agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que deixaram seus comentários, suas críticas. Muito obrigado a todos. Gostaria também de colocar que este vídeo de hoje ele faz parte de uma série do mundo espiritual, desse nosso estudo e pesquisa que fizemos. E desde já, convido a todos a assistirem os outros vídeos, as outras apresentações do canal. Este vídeo de hoje tem como tema Valores espirituais e posse. Quando a gente fala assim, já começa a pensar, nossa, valores espirituais, porque o que mais se fala são valores materiais. Desde já gostaria de alertar aquela situação que eu sempre falo a respeito dos quadros, dos módulos. Eu vou desenvolvendo esta apresentação através de módulos, de quadros, aonde eu vou ler o tema, a ideia central do módulo, e aí eu vou detalhando, porque assim facilita de uma forma didática e também como subsídio para mim, para que eu possa desenvolver a apresentação sem fugir muito do tema central. Então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre valores espirituais, eu gostaria de convidar todos para que possamos, nesse contraponto, falarmos um pouquinho sobre valores materiais. E para tanto, eu vou trazer aqui uma expressão de um sacerdote budista, acredito eu conhecido de muitos, que se chama Dalai Lama. O nome dele, desse sacerdote budista, é um líder budista lá no Tibete. O nome dele é Tenzin Gyatso. Ele é o 14º Dalai Lama, ou seja, é a 14ª reencarnação do Dalai Lama, do grande sumo sacerdote dessa filosofia de vida, desta religião budista. Vamos ver o que ele fala sobre valores espirituais, valores materiais. O dinheiro só nos traz conforto físico. Os valores materiais por si só não trazem paz interior. Olha só essa expressão do Dalai Lama. A gente pode até pensar assim, nossa, de repente quem falou isso foi Chico Xavier, foi Allan Kardec, foi Emmanuel. Não, foi Dalai Lama. Então, mais uma vez, nós observamos que as diversas correntes filosóficas religiosas, de religiosidade, na volta do nosso planeta, conduzem para ideias muito semelhantes na busca da transformação interior para que motive as pessoas a serem seres humanos melhores. Esse é o objetivo das religiões. Por isso que sempre falamos, todas as religiões são importantes, tendo esse palio os princípios do Mestre Jesus, os princípios cristãos que envolvem todo o nosso planeta. Bom, aí surge uma questão. O que são valores? Pois nós falamos sobre valores materiais, valores espirituais, mas o que são valores? Aí eu busquei o auxílio na internet, na biblioteca Wikipédia, que é general, assim é geral e todos conhecem. O que fala lá? Eu vou ler aqui a expressão. Valores são regras que permeiam a convivência das pessoas na sociedade. É uma referência para o homem. Prezar alguma coisa significa atribuir-lhe importância. Qualquer coisa que você preza muito pode ser considerado um valor. Essa é uma expressão um pouco até filosófica. Eu vou traduzir aqui de uma forma um pouco mais simplificada. Diz assim, tudo o que nos traz importância, tudo aquilo que a gente se importa, tem valor para nós. Parece claro, mas nem sempre percebemos isso. Por quê? É só lembrar de algum familiar. Então, por exemplo, muitas vezes não manifestamos o nosso carinho a um familiar, a um pai, a uma mãe, não é? A um irmão, uma irmã, a um avô, uma avó, não é? A gente não gosta, ama, mas não demonstra, não
não externa aquele sentimento bom. Aí quando chega, por exemplo, no caso dos avós, e chega no momento da passagem dos avós para o plano espiritual, aí nós sentimos falta deles, né? Nos dá aquela saudade, aquela falta, e aí verdadeiramente sentimos o quanto que ela tinha de valor nas nossas vidas, não é? Então esse é um exemplo muito interessante para que a gente, desde hoje, não é, sempre possamos valorizar os nossos familiares, valorizar os nossos amigos, não é? Para que a gente possa realmente colocar valor e externar esse valor, externar esse carinho às pessoas, que são as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, nas famílias, em cada um na sua realidade, na sua vivência, na sua vida, não é? Mas é muito importante que a gente externe, que a gente manifeste que a gente gosta da pessoa, que ela é importante para nós. Isso é muito importante para que a gente possa estabelecer esses valores que nós estamos agora iniciando esse estudo, essa pesquisa. Muito bem. Agora eu vou trazer um pouquinho, um relato da obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. Estava falando agora, né, sobre Emmanuel, então agora eu estou trazendo aqui um trecho que ele fala sobre valores espirituais versus valores materiais. O que Emmanuel nos fala? Ele nos traz um pequeno trecho sobre as bem-aventuranças. Quando a gente fala assim, as bem-aventuranças, nós logo nos lembramos de Jesus lá em cima no monte, não é? No monte das bem-aventuranças, reunido dos seus apóstolos, dos seus discípulos, de todos os seguidores e narrando as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas trazem um ânimo a cada um. E Jesus, ele foi muito sábio, com muita sabedoria nesse momento das bem-aventuranças, a todo aquele povo sofrido da Palestina, naquela situação no entorno ali do Mar da Galileia, próximo de Cafarnaum, a cidade de Pedro, não é? E esse monte, ele às vezes se fala assim, o sermão da montanha, mas não é uma montanha, é um monte, porque ele tem aproximadamente 180 metros de altura. E no cume desse monte existe uma igreja, a igreja da bem-aventurança. Então o que nos diz Emmanuel? Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Muito bem. Eu gostaria de falar aqui, primeiramente, de uma forma breve, sobre essa tradução do hebreu para o grego e do grego para os idiomas, digamos, ocidentais. Onde originariamente no hebreu, se nós formos buscar na raiz lá do idioma hebraico, ocorreu uma pequena mudança de significado nas palavras. Então, se a gente for buscar o hebraico, se a gente for buscar o aramaico, e o aramaico para o hebraico, a semelhança é como se fosse o espanhol para o português. Ou seja, tem semelhanças muito grandes, mas tem palavras que são um pouco diferentes. O significado é diferente. E em hebraico, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, na verdade, quando se fala bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Então, o que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer, na tradução hebraica, avante, marche. E para o grego foi traduzido como felizes. Então, felizes os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Jesus, então, na verdade, dizia, avante, marchem, continuem a marcha, continuem avante, seguindo para frente os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Avante, continuem a marchem os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Então a gente percebe o quanto que é importante buscar a raiz das palavras lá na origem, no hebraico e no aramaico.
porque assim nós verdadeiramente vamos buscar o que Jesus, qual é que era a ideia dele ao povo da Palestina naquela época. Muito bem. Então o que Emmanuel nos diz através dessas bem-aventuranças? Emmanuel nos orienta a não desistir de avançar, mesmo com as dificuldades da vida. Por isso que ele colocou as bem-aventuranças daquele povo sofrido da Palestina. Porque ele dizia, não desistam, não parem de marchar. E esse ensinamento traz até nós nos dias de hoje. Ou seja, dificuldades na vida de cada um, todos nós temos dificuldades, mas nós não devemos desistir de continuar avançando na busca de sermos melhores, na busca de seguirmos as nossas consciências, de controlarmos as nossas emoções, aquelas negativas, não é? Que geram sentimentos negativos. Lembra do vídeo anterior que eu falei sobre essa questão das emoções e sentimentos? E aí depois o que Emmanuel complementa? Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Depois desse sofrimento, dessas dificuldades, virá um novo dia, virá um novo amanhã. Olha que coisa bonita, né? Que consoladora essa informação para todos nós. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Olha só, parece que a gente está vendo esse momento agora da pandemia, onde no nosso planeta como um todo há tanto luto, há tanta dor, tanto sofrimento, tanta insegurança, não é? As famílias todas com receio, com medo, tantos desencarnes às vezes até coletivos devido à pandemia. Ou seja, na verdade nós estamos passando por um momento de batismo de sofrimento regenerador. Então, qual é que é a ideia que Emmanuel nos leciona aqui? Ele vem dizer que os valores essenciais são os espirituais e não ocorre esse crescimento de valorizar, de trazer valores espirituais, ele não ocorre sem sofrimento, sem atropelos, sem dificuldades. Então nós sofremos porque relutamos em aceitar a regeneração. Então quando a gente não entende o que está acontecendo, esses momentos de angústia, de sofrimento, de dificuldades, quando a gente não entende, a gente se revolta contra eles e sofre. E não é o objetivo desse batismo regenerador, não é para a gente sofrer, não é esse o objetivo. O objetivo é para nos ensinar, é educativo. Como sempre falamos nas pesquisas, nas apresentações. A dor é educativa. A dor jamais será um castigo divino, como muitas vezes se fala equivocadamente. Ou seja, nós verdadeiramente passamos pelas dificuldades para aprendermos a ser seres humanos melhores a cada dia. Muito bem. Continuando aqui com o mestre Emmanuel, na sua obra A Caminho da Luz, ele nos leciona aqui com mais uma parte, onde ele diz assim: viva no mundo sem pertencer a ele. Já ouviram essa expressão? Com certeza, não é? Viver no mundo sem ser do mundo, sem pertencer ao mundo. Porque nós somos seres espirituais, neste momento num corpo material. Então esse mundo material, nós não somos daqui. Nós estamos vivendo aqui um mundo de relações materiais, mas nós não somos daqui, nós somos do mundo espiritual. Então viva no mundo sem pertencer a ele, sem valorizar o material, a matéria. É isso que Emmanuel nos coloca. Então o que ele diz aqui? Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, lembra no Tabor da parte da transfiguração de Jesus? Contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Olha só, cada um de nós pertence ao céu. Nós chegamos do mundo espiritual aqui na matéria. Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize. Olha que importante o que Emmanuel nos traz.
em todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria. São duas palavras-chave: amor e sabedoria. Porque se desmaterializar-se significa espiritualizar-se. Olha aqui como as apresentações que eu já fiz, todas vão se complementando, esses ensinamentos, essas pesquisas. Desmaterializar-se, como fala Emmanuel, significa espiritualizar-se. E se espiritualizar significa crescer em amor e sabedoria. E a sabedoria é a prática do amor. E materializar, se deixar levar pelos valores materiais, ou seja, perder o nosso foco espiritual e nos sentirmos completamente materializados, vivendo aqui na matéria, achando que nós somos daqui e aqui se acaba tudo, né? Infelizmente tem muitas pessoas que acreditam assim. Materializar-se significa desamor e ignorância. Olha, exatamente o oposto de espiritualizar-se, que é amor e sabedoria. E o contrário, materializar-se, é desamor e ignorância. O desamor nós podemos colocar como sendo a raiva, não é? A cólera, o ódio. E a ignorância, que é o contrário de sabedoria. A ignorância é ignorar as leis de Deus, as leis naturais, as leis da vida, que o tempo todo vem nos mostrar, através de sinais na nossa trajetória aqui na Terra, por onde que devemos seguir. Chegam os sinais, chegam as inspirações do mundo espiritual. É só a gente estar atento. Emmanuel nos alerta para o risco de ingressarmos na seara do desamor, que significa ódio e ignorância, e que significa o desconhecimento dessas leis naturais, como eu coloquei. Ou seja, quem se aventura no materialismo planta dor e sofrimento. Não tenham dúvida disso. Quem planta desamor, quem planta ignorância, vai colher dor e sofrimento. Para si mesmo, neste momento imediato, e no futuro, no imediato e no imediato, no agora e no futuro. Então, Emmanuel nos alerta: vamos nos atentar para o que plantamos em nossas atitudes e pensamentos. Então, olha como é importante: atitudes no bem e pensamentos elevados. Então, que os nossos pensamentos se elevem, ou seja, a gente vai se espiritualizando em amor e sabedoria, e vamos crescendo nas nossas atitudes. As nossas atitudes cada vez mais ficam espiritualizadas, ficam com uma vibração mais leve, mais serena, mais positiva e mais em paz. Então, agora eu vou trazer um pedaço sobre o apóstolo Levi. Levi, para quem não sabe, Levi é Mateus, não é? É o apóstolo Mateus, que era coletor de impostos, lembra? Muito bem. E ele foi um evangelista, ou seja, ele fez o evangelho de Mateus, segundo Mateus. E o que ele coloca ali? Os verdadeiros valores da vida. Eu, porém, vos digo, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde estiver teu tesouro, estará teu coração. Com certeza já ouviram essa expressão no Evangelho, já de muitas vezes, não é? Onde é que a gente coloca o nosso coração? Levi, Mateus, nos alerta nessa passagem do Evangelho sobre onde repousam nossos tesouros. Se nos valores materiais, ou seja, nessas pressões que nós recebemos no nosso dia a dia, no nosso mundo de relações, chegam pressões de todos os lados. E muitas vezes nós perdemos o nosso foco de valores espirituais e acabamos adentrando apenas os valores materiais. Colocamos os nossos tesouros, não é? Os nossos sentimentos em bens, em valores materiais. Se nos valores materiais ou se nos valores espirituais. Ou seja,
desamor e ignorância ou amor e sabedoria. Que cada um faça a sua escolha. Então, como nós sempre colocamos e em várias correntes filosóficas de pensamento sempre colocam, cada um vai construindo o seu caminho. A nossa vida é feita de escolhas, de decisões. Então, conforme a gente vai colhendo informações, conhecimentos, aí nós já temos condições de escolher o que é o melhor para nós. Então, quando a gente começa realmente a colocar os valores materiais frente aos valores espirituais, nós temos verdadeiramente condições de fazermos a melhor escolha, acertarmos o melhor caminho. Mas para isso, como eu coloquei no vídeo anterior, nós temos que ter esse controle de nosso ego. Porque se o nosso ego controlar nossas vidas, ele vai dar totalmente o foco e atenção aos valores materiais, ao desamor e à ignorância. E as escolhas seguirão por esse caminho. E, inevitavelmente, irão conduzir a dor e sofrimento, como colocou Emmanuel no outro quadro. Então é muito importante que a gente se atenha nessas questões sobre aonde a gente coloca o nosso tesouro, aonde é que está o nosso coração, onde é que nos chama, não é? O que a gente dá importância na vida? Lembram lá no início da apresentação? Valores materiais, valores espirituais, onde é que valores realmente nos chamam? É os valores materiais ou são os valores espirituais? Então, Emmanuel, Levi, Mateus, estão aqui trazendo para nós ensinamentos e alertas, para que a gente não se perca no caminho e que nós possamos nos despertar para estas verdades e aí definir realmente de uma forma com maior sabedoria, não é? Com amor, para que caminho seguir, para onde seguir. Isso é muito importante nas nossas vidas. Muito bem, agora eu quero trazer uma imagem para vocês. É um quadro que fala por 1000 palavras. Então, alguém lembra desse quadro e o que ele significa? Eu vou colocar agora na sequência do quadro e eu já falo. Muito bem, claro que lembram. É a cerimônia do lava-pés, que ocorre e se repete no mundo todo na Quinta-feira Santa, não é? Por que eu trago essa imagem e o que ela representa para o nosso estudo? Jesus, o maior líder da história, nos traz o simbolismo do lava-pés com o objetivo de ensinar a humildade. Um princípio que Jesus o tempo todo ele demonstrava, ele trazia aos apóstolos, aos discípulos, a todos aqueles que que o seguiam, que ele conversava, ele sempre colocava o exemplo da humildade. Porque o que nos torna grandes, elevados, é justamente servir, é ser humilde. Ou seja, é um dos princípios que conduz à espiritualização. Então, quando a gente quer se espiritualizar, olha, lembra o quadro anterior? Se espiritualizar, amor e sabedoria, nós precisamos ter humildade. Porque o contrário da humildade é o orgulho. E ninguém que demonstre e que coloque o orgulho como sendo uma coisa boa, ninguém vai conseguir se espiritualizar com orgulho. Porque o orgulho anda de mão dada com o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Ou seja, são realmente comandados pelo nosso ego. E assim, desta forma, nós vamos nos materializando. E aí vai gerar dor e sofrimento, como colocou Emmanuel. Tudo se liga, tudo se relaciona. Mas o que significa a cerimônia do lava-pés, esse quadro, essa imagem, esse ensinamento de Jesus lá na Palestina, né? Então eu gostaria aqui de colocar um breve relato do significado do lava-pés que eu em minhas pesquisas fiz. Consta que na Palestina da época de Jesus, naquelas estradas poeirentas, não é? Cheia de pedra, areia, terra, alguns matos, alguns ramos ressequidos pelo calor do deserto, as pessoas andavam de sandálias.
como sempre, né? Sandálias de couro. E aí os pés iam se enchendo de poeira e de terra. Então, quando as pessoas iam fazer uma visita em algum familiar, um amigo, alguém importante, alguém que eles consideravam, essa pessoa da casa, quando esses visitantes chegavam com os pés empoeirados, o que ele fazia? Ele chamava alguém, um serviçal ou um escravo, não é, naquela época, com uma bacia e uma toalha, para que pudesse lavar os pés de cada um dos visitantes, tirando aquela poeira, refrescando os pés, não é? As sandálias, e aí depois secava com a toalha, e era que é um símbolo de que a pessoa era bem-vinda. Então lavar os pés do visitante significava que ele era bem-vindo. Mas não era, não é, o anfitrião que fazia isso. Ele chamava um serviçal, um escravo, alguma pessoa assim da casa, trabalhadora ali da casa, serviçal da casa para fazer isso. E por que Jesus, na Quinta-feira Santa, ele não chamou alguém para lavar os pés dos apóstolos? Porque justamente esse era o ensinamento. Ele próprio foi o servidor. Então, veja a importância desses simbolismos, que a gente possa entender o significado e o que há por detrás, toda uma ideia de elevação, de humildade, de se espiritualizar. Jesus, pessoalmente, chamou Pedro para ele sentar, e aí com a bacia e a toalha foi lavar os pés de Pedro. E Pedro disse: não, Senhor, eu é que tenho que lavar os seus pés. E Jesus disse a Pedro: Pedro, precisa que aconteça desta forma, não é? Ou seja, Jesus já estava dando um ensinamento não só para Pedro, mas para todos os apóstolos, a importância da humildade, que cada um deles pudesse aprender que é servindo que a gente se eleva, a gente se espiritualiza sendo humilde, jamais sendo arrogante, sendo orgulhoso e sendo egoísta. Então, a escolha sempre foi nossa. De que caminho seguir? Atitudes, né? Pensamentos. Aí nós vamos montando o nosso conhecimento, esse nosso arcabouço de informações, e aí podemos tomar as decisões, fazer as nossas escolhas. Que cada um possa fazer boas escolhas na sua vida baseada nesses princípios cristãos. Muito bem, agora vamos trazer uma parte sobre Allan Kardec. O que ele nos leciona, o mestre lionês nos leciona sobre valores espirituais. Kardec busca nos animar ao despreendimento dos bens terrenos. O que ele leciona? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, ou seja, que mais barra, não é, a gente, ao vosso adiantamento moral e espiritual. Olha só, esse apego, esse amor aos bens terrenos forma como se fosse uma blindagem no nosso coração, impedindo que a gente se eleve moral e espiritualmente. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar. Olha só, o apego à posse, aos bens materiais, vai fazendo com que o nosso coração vai perdendo a capacidade de amar. Olha que coisa terrível. Então nós temos que estar muito alerta para essas verdades, para que não nos atinja esse excesso de apego aos bens materiais. Como eu já coloquei em outros quadros, em outros vídeos, os bens materiais são importantes aqui na Terra porque nós estamos num mundo materializados aqui, num corpo material, nesse mundo de relações materiais, não é? Então nós precisamos dos bens para nos relacionarmos, mas o apego a eles é que realmente vai nos destruir, vai fazer com que a gente perca o foco da nossa existência. O que Kardec ainda nos fala? A satisfação material muito natural e que Deus aprova, satisfação material, ou seja, ter os bens e se sentir satisfeito de ter a ambição, corrido atrás, conquistado uma posição melhor, não é? Mais conforto, melhor alimentação, abrigo, enfim. Deus aprova
essa nossa busca por crescermos, por evoluirmos. É um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Então, veja o contraponto. Os bens materiais, que é importante que a gente tenha nesse nosso mundo de relação e que Deus aprova, o apego a esses bens fazem com que paralise o impulso do coração. E quando se fala coração, se fala de emoções positivas, se fala em sentimentos. E quando nós falamos em sentimentos e emoções positivas, frente às outras pessoas, principalmente as mais necessitadas, as em dificuldades, não é? E aí nós trazemos de novo aquele entendimento sobre empatia, se colocar no lugar do outro. Essas situações de paralisia do nosso coração nos impede de ter compaixão. A compaixão, ela é a mola propulsora que nos leva a tomar uma ação, uma atitude em prol daquele irmão, daquela irmã mais necessitado. Então, quando nós nos apegamos a bens materiais, o nosso coração se blinda e nós não temos compaixão. E a compaixão é o que nos impulsiona para a caridade. Então, a pessoa que tem apego aos bens materiais e tem os seus valores materiais muito realçados, ela normalmente não é uma pessoa caridosa. De coração, né? Verdadeiramente de coração, normalmente não é. Continuando com Kardec, o que ele nos diz? Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo vem de Deus, não é? E depois tudo retorna para Deus. Nada vos pertence na terra, porque sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Nós somos fiéis depositários, não é? Então nós não somos proprietários. Por quê? Porque quando nós chegamos aqui na Terra, na encarnação, nós tínhamos alguma coisa, nem roupa tínhamos, não é? Nós chegamos com um corpinho desnudo, um corpinho de bebê. E quando nós partirmos, o que é que a gente vai levar de volta para o mundo espiritual? Nós não vamos levar nada de material. Essa é a grande verdade e todos nós sabemos disso. O alerta de Kardec se soma a de tantos outros. Ou seja, muitas correntes filosóficas de vários tipos de religião na volta do nosso planeta como um todo coloca da mesma forma. Nós somos depositários, nada nos pertence. A todas as questões materiais, os bens materiais, eles estão aqui como instrumentos para esse mundo de relações. Mas nós jamais devemos nos deixar levar ao apego, a nos apegarmos, porque isso trará dor e sofrimento, impedirá que a gente se espiritualize, ou seja, cresça em amor e sabedoria. Com a dor e sofrimento, não teremos paz e seremos infelizes. E é exatamente isso que todas essas personalidades que eu trouxe aqui, cada um no seu tópico, vêm nos ensinar. Que somente teremos paz, seremos felizes se nos espiritualizarmos e fugirmos dessa armadilha do apego dos bens materiais. Então, vamos continuar com Kardec, com o nosso mestre leonês. O que ele nos alerta agora novamente? Não sejais depositário infiel. Lembra que nós falamos no outro quadro? Ser depositário fiel, não é? E não proprietário. Nós somos simples depositários. E Kardec nos alerta, não sejais depositário infiel. Aí o que ele diz aqui para nós? Sabei contentar-vos com pouco. Se fordes pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Apesar daquele dito que se diz, a felicidade ela vem de acordo com a pessoa cada vez mais rica, mais feliz é, não é? E é uma grande ilusão, um grande equívoco. Então, se fordes ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego, olha só, que lhe derdes como se prestasseis contas de uma tutela.
Então, quando nós temos bens materiais, nós somos tutores desses bens materiais e teremos que dar um retorno, uma resposta, um significado de uso desses bens. Então veja como isso é sério. Então nós não podemos, como muitas vezes se fala, estarmos aqui na Terra achando que estamos de férias. Então o negócio é acumular, não é? Esse é o meu objetivo, acumular bens para que eu possa ser feliz, não é? Uma ideia bem focada nos valores materiais. Aí vai se juntando de bens e quanto mais bens, mais a vida vai se transformando em complexa, não é? Vai ficando complicada e vai trazendo infelicidade para a pessoa. Por isso a riqueza não é necessariamente vai trazer felicidade, não. Vai trazer conforto material, mas conforto espiritual não há garantia para se trazer. Muito bem. Cada pessoa ocupa uma posição em nossa sociedade estratificada. Todas as sociedades são estratificadas, ou seja, tem pessoas, digamos, num nível mais simples, mais modesto, e outras com mais que ocorreram oportunidades. A própria pessoa teve ambição de atingir patamares maiores, que isso é muito importante na vida de todos nós, sonharmos e corrermos atrás de nossos sonhos, não é? Então a nossa sociedade ela é estratificada. Kardec nos alerta para que as pessoas não invejem as outras em condições melhores, pois os bens materiais não irão garantir paz e felicidade aos seus possuidores. Quanto às pessoas posicionadas em condições privilegiadas em bens, jamais devem esquecer que responderão pelo destino que derem às suas posses. Todos nós somos depositários fiéis e não proprietários, como foi logo acima colocado. Lembram da máxima? Colhemos o que plantamos. Acaba saindo essa máxima junto a todas essas informações, a esses conhecimentos, a essas pesquisas. Sempre nós iremos colher o que plantamos. Então, se nós não tivermos bens, vamos buscar crescer em conhecimento, de forma profissional, de forma de instrução, vamos através de uma ambição sadia, não é? Aonde o nosso palio seja a ética, seja a moral, não é? E isso vai fazer com que a gente cresça como um ser humano com melhores condições de enfrentar as adversidades, as dificuldades, inclusive trazendo à nossa família melhores condições, não é? Mas aquelas pessoas que estão naquele sistema, na nossa sociedade estratificada, lá em cima, jamais devem se esquecer que o nosso foco não é os valores materiais, e sim os valores espirituais. E todos os bens materiais que adquiriram, muitas vezes veio através de família ou do seu próprio trabalho, não é? Que, como foi colocado anterior, é muito válido, mas jamais devemos nos esquecer que esses bens não são o nosso foco. E o que daremos de destino a esses bens, seremos cobrados. Por isso nós somos depositários fiéis, somos tutores dos bens. Então veja como isso traz um fundo de responsabilidade para quem tem bens, principalmente para aqueles que na nossa sociedade estratificada têm muitos bens. Então eles mais serão cobrados. Veja como é importante essas situações que a gente possa colocar na nossa atitude, no nosso pensamento, no nosso dia a dia, essas certezas para que a gente possa conduzir a nossa vida não gerando dor e sofrimento. Então é muito importante, se a gente quer paz e felicidade, nós temos que ter esse entendimento. Essas são as leis naturais, são as leis de Deus. Todas elas vão se juntando, que estão no Evangelho de Jesus, não é? É muito importante que a gente vai juntando essas informações e construindo o nosso pensamento, um pensamento cristão. Muito bem, então gostaria de, para encerrar essa singela apresentação,
eu trago 2 ditos populares nos que diz respeito à educação das crianças. Sempre as crianças, não é? Porque nós adultos temos a responsabilidade de dar o bom exemplo para as crianças. Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã, não é? Então, por isso que é muito importante essas 2 máximas que eu vou colocar agora, que eu quero deixar assim como um subsídio para reflexão, para que a gente possa, todos nós possamos refletir sobre as crianças que fazem parte das nossas famílias. Como é que está a condução dos sentimentos, das emoções, não é? Dos valores com essas crianças. Então, o primeiro, não eduque o seu filho para ser rico. Olha só, já começa assim bastante, não é? Pode-se dizer assim, bastante forte. Não eduque o seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Já ouviram falar essa máxima, esse dito popular? Acredito que muitos já devem ter ouvido. Ou seja, nós devemos ensinar os nossos filhos a ter valores espirituais, valorizar a amizade, valorizar a família, valorizar tudo o que é bom, tudo o que é belo em termos de seres humanos, porque assim ele vai ser feliz com esses valores, ele vai ter paz e felicidade com esses valores. E assim ele vai saber o valor das coisas e não o preço, porque felicidade e paz não se compra. Já ouviram essa expressão, né? Não se compra. Porque senão todo mundo que tivesse naquela camada mais estratificada, né, com nível maior na sociedade estratificada, com maiores condições de bens, teriam mais paz e seriam mais felizes. E não é isso que a gente observa. Ou seja, todos nós, em todas as camadas, em todos os níveis, temos dores e sofrimentos quando fugimos deste foco primordial que veio através do Evangelho de Jesus. Não procure fazer um mundo melhor para seus filhos. Pode até parecer estranho não fazer um mundo melhor, mas eu desejo um mundo melhor para o meu filho. Então veja, vamos continuar. Procure fazer filhos melhores para o mundo, pois assim faremos um mundo melhor para todos. Essa é a ideia. Ou seja, é um mundo melhor para todos e não um mundo melhor só para mim, para os meus. Isto é egoísmo, isto é arrogância, isto é orgulho. Olha aí as chagas da humanidade de quem coloca valores materiais como seu foco de vida. Então veja que essas 2 máximas, elas são muito importantes e complementam esse nosso estudo sobre os valores espirituais. Não vou detalhar aqui porque eles se falam, né? Eles se explicam por si só. Muito bem, eu vou colocar, quem de repente tem vontade de anotar esses ditos, essas máximas, eu vou colocar aqui, logo agora após, eu vou colocar uma tela, um quadro, uma imagem, não é, das crianças e com os ditos. Então vocês vão poder parar o vídeo e anotar. Muito bem, assim então encerro essa minha singela apresentação, como eu falei, né? Para que possa realmente, tudo que foi colocado aqui sobre valores espirituais e posse, possa motivar todos a buscar a sua constante iluminação, é se iluminar, se encher de luz no seu interior, não é? Para que através dessa espiritualização possa se traduzir nas nossas vidas em amor e sabedoria. Que cada um de nós possa ser mais amoroso, que possa se sentir mais irmão da humanidade, irmão das pessoas, que valorize as pessoas. Começa com a família, não é? Que valorize, que dê importância, que externe esse carinho, esse apreço pelos mais velhos, principalmente, né? Que muitas vezes são relegados em segundo plano, os idosos. Então, que a gente externe esse carinho, esse valor que a gente dá a eles enquanto eles estão conosco. Porque assim a gente vai crescendo, vamos fazendo com a nossa família, e daqui a pouco estamos fazendo com os nossos amigos, e daqui a pouco estamos fazendo com todas as pessoas. Será o nosso jeito normal de agir, sendo pessoas amorosas,
pessoas mais felizes, pessoas com mais paz e mais felicidade na vida. Que é isso que todo mundo quer. Uma sociedade melhor, uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais em paz, onde todos nós possamos ter um ambiente agradável de viver, de conviver. Então, quero deixar aqui agradecer por terem assistido o vídeo e que o Mestre Jesus possa cobrir a todos nós com seu manto de paz, de harmonia, de tranquilidade, de boa vibração. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Até a próxima.